Então, vamos continuar aqui o texto do livro. O Miranda está falando, ele estava pensando isso, sobre a história do tipo de conversa, né? Como é que eles conversavam, e aí a gente comentou sobre o pensamento, que é sempre, né? Nós sabemos que tudo é baseado no pensamento. Agora ele vai falar que, nesse momento, tinha parado numa regular distância um veículo do qual saltaram alguns lidadores do bem, que se aproximaram apresentando-se ao Dr. White. Era aquela ajuda que ele solicitou, né? Então, ele solicitou aos responsáveis pelo acolhimento e cuidados em relação aos irmãos arrependidos que se haviam proposto a renovação e entendimento. Ele pediu ajuda porque o pessoal tinha que levar esse grupo para outro lugar. Então, ele vai falar que os operários da caridade, que seriam esses, passaram a assistir os sofredores, conduzindo-os a um, num total de 80, ao transporte que pairava no ar, a 1 metro, mais ou menos, acima do solo. O responsável pela condução agradeceu ao nosso mentor e, de imediato, a nave decolou com velocidade, seguindo o roteiro estabelecido. É mais uma novidade para a gente. Mas não é tanta novidade, porque quem leu o livro Nosso Lar, né, que já tem muitos anos, e é um livro que mostrou como era o plano espiritual, ele falava do meio de transporte, de um meio parecido, que nesse aqui não deu nome, mas seria, lá no livro Nosso Lar, era chamado de aeróbus. Então, no capítulo 10, ele vai falar que ele estava, né, conversando, e aí, de repente, surgiu um grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros, mais ou menos, e repleto de passageiros. Ao descer até nós, a maneira de elevador terrestre, então ele parou no ar e desceu igual um elevador. Ele ficou examinando com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Bom, o nosso lar foi em 1940, então se imagina o choque deles que em 1940, então, não tinha muitas máquinas, né, que eram bem mais, os carros eram bem menos possantes. Essa máquina, ele falou, era constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda. Então, percebe-se que tinha até tipo deve ser aquele bonde elétrico que tinha no Rio, tinha umas antenas em cima, só que esse flutua, né, e voa, né? Então, aqui está o comentário sobre o meio de transporte, porque o Miranda também ficou impressionado, né, quando ele viu a primeira vez esse carro. Aí o Miranda comenta que, com isso tudo que ele estava vendo, ele estava se sentindo edificado ante a misericórdia divina, que é luz para todos, sempre ao alcance de quem a deseja receber. Então, uma observação sobre a ajuda divina no livro que a gente estudou já, no Rumo do Mundo de Regeneração, capítulo 16, na hora que tem o título Prossegue as Providências, é naquela hora que a Rainha Santa Isabel estava ajudando. Então, tinha uma fila, a Rainha Santa Isabel ia falando, estava toda iluminada, e ia jogando uma rosa brilhante no pântano escuro. E, na mesma hora, as redes, jogavam redes, né, os assistentes dela, no ar, brilhavam, caíam, formando uma claridade de pirilampos que pulsavam. E aqueles que estavam lá dentro daquele pântano, aqueles espíritos que estavam lá, mergulhados, se afogando, ficavam, né, aquele constante, pareciam se afogar, eles seguravam fortemente nas cordas, e alguns na corda se rompia. E a pessoa, o candidato que ele canta, caía no lodo de novo, não conseguia ficar preso na rede. Então, posteriormente, ele vai falar que soube que esses espíritos ali, o que acontecia? Ela se rompia porque eles, na verdade, não queriam sair, eles não estavam arrependidos. Eles estavam com medo. Aí iam agarrando, mas não tinha arrependimento no fundo do coração. E aí essa teia, ela não segurava, porque não tinha a mesma energia. É falta de energia correspondente, que fala aqui. As vibrações da teia salvadora não os seguravam por falta de energia correspondente. Os que seguravam eram retirados e conduzidos para auxiliares preparados, que os transferiam para macas e eram colocados numa área de grama acolhedora, uma distância. Dali eles eram transferidos para camas de recuperação próprias, reiniciando a existência malograda. Aqui, no caso, esses que o Miranda está contando agora, nesse livro, ele fala também que eles foram retirados, levados desse transporte, né, e foram para um local para poder também se recuperar. Também no livro Mundo Maior, tem um momento que o André Luiz está visitando uma zona de abismos purgatoriais. Aí ele indaga para o Calderaro, que era o instrutor dele, sobre o socorro que era prestado. Aí ele pergunta, toda essa gente permanece aqui, porém, desamparada, entregue a si mesmo? Quer dizer, tinha uns que estavam levando e outros ele pergunta, você vai ficar desamparado aqui, entregue a si mesmo? Aí o Calderaro fala que não,
que funcionam por aqui inúmeros postos de socorro e variadas escolas, em que muita gente pratica abnegação. Os padecentes e as personalidades torturadas são atendidos de acordo com as possibilidades de aproveitamento que demonstram. E considerou: as regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres, porque uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. Agora, olha que interessante, né, gente? Vocês veem aqui que é uma que eles falam que, lógico que não quer que ninguém fique sofrendo, mas se não tiver essa aproveitamento, a pessoa não quiser realmente se melhorar, ela não pega pela vibração. Tudo é vibração, tudo é ressonância. Então, no momento que você vai tentar, vai fingir que você está querendo ser, me socorre, aqui tem um mentor, coisa e tal. Se você realmente não tiver com aquela vontade de querer se melhorar, você não vai ser levado, porque, inclusive, os espíritos mais elevados, eles olham para a gente pelo perispírito e vê como é que nós estamos. Vê direitinho quais são as nossas intenções, né? Aqui ele vai continuar dizendo que menos de 2 horas antes, aí ele comentou assim, pensando, né? 2 horas atrás, esses irmãos que foram recolhidos acreditavam que pertenciam ao submundo infeliz da cidade inferior. Estavam lutando contra as leis soberanas, leis divinas. Agora estavam rumando na direção da felicidade, que tinham desdenhado por décadas de loucura e de ignorância. Às vezes dura décadas, às vezes dura séculos. Tem gente que fica presa nessa vibração, nessa dementação, por séculos. A gente sabe nessas histórias que tem. E alguns, uns poucos menos, por milênios. Então, a gente, porque nós temos aqui uma noção de tempo diferente, mas existe sim, porque se o espírito está endurecido, se ele está com aquilo, com aquele ódio, com aquela raiva, com aquela revolta, entendeu? Querendo se vingar, ele fica nessa sintonia até ele cansar, que aí ele vai e vir muitas orações, né? Tem sempre um ser, uma entidade que está ali velando por ele, então isso acontece. Simultaneamente, os irmãos que estavam despertando pela atividade que estavam lá ajudando aquelas pessoas de tsunami, lembra? Então, aí, fora aquele que estava com raivinha porque estava brigando aquela hora porque estavam atrapalhando o serviço dele, tinha a turma que o Miranda e o grupo dele estavam ajudando, todos eles lá por conta já do tsunami, alguns tinham obsessores, outros não, alguns estavam realmente perdidos. Ele falou que esses irmãos estavam numa área próxima, sobre um gramado verdejante, e estavam desfrutando da claridade do dia, embora a sombra que estava ali muito grande, mas eles estavam sendo cuidados, né? Por sua vez, eles eram recambiados para a colônia de refazimento. Então, tá vendo? Aí esse é um grupo que já vai para outro, cada um sempre levado pelo seu tipo de vibração. E o seu tipo de, vamos colocar, de doença naquele momento, de enfermidade, né? melhor falando, eles são levados para um local de refazimento, de cuidado, de um hospital, uma clínica, seja o que for. E isso graças à abnegação de inúmeros servidores polinésios que estavam ali, foram convocados, tá? Alguns procedentes de ilhas remotas, ali tem muitas ilhas, né? E eram tidos como primitivos. Então, é como se tivesse chamado todo aquele grupo desencarnado, né, gente? Lembra aí? Todo esse grupo aí dessas ilhas, tudo, e eles se comentam que eles são generosos e ingênuos. Eles se dedicavam ao socorro desses irmãos com uma alegria infantil, cantando canções sentimentais das terras que habitaram antes da desencarnação. Você vê, o grupo vai cantando, ajudando, né? Aí o Dr. White convida eles para voltar à sede por algum tempo. E vai falar que eles vão usar a volitação com todo o grupo para voltar para a comunidade. O Dr. White chamou o grupo para agora vamos para a sede, porque ele vai pedir para eles darem uma repousada. Mas vamos ver sobre a volitação, que no livro No Mundo Maior, o Calderaro explica a volitação como recurso que depende da inteligência do espírito. Então é o seguinte, aí você pensa, só volita os seres de luz. Não é bem assim que funciona. Nesse livro, aí o André Luiz está falando. Vendo bandos de seres a se locomoverem no ar, recordei que em nossa colônia, nosso lar, né, as faculdades de volitação não eram comumente exercidas, para não melindrarmos aqueles que não as possuíam desenvolvidas. Mas e ali? Criaturas de baixas condições se moviam pelos ares, embora a poucos metros do solo. Calderaro, porém, explicou. Não te surpreendas. A volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis
quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Lembram das duas asas? Uma é a intelectual e a outra é o amor? Então, é isso que a gente vai evoluir se desenvolver as duas asas. Aqui, no caso, ele vai explicar que há espíritos perversos com vigorosa capacidade volitivas, e são donos de imenso poder de raciocínio, e manejam certas forças da natureza, mas sem características de sublimação no sentimento, o que lhes impede grandes ascensões. Então, é aquele lance. São espíritos que têm raciocínio, têm inteligência, mas a parte moral não foi desenvolvida. Então, eles usam a inteligência para fazer o mal. A gente sabe disso, que existem, né? Nós temos vários exemplos, essa turma que invade o computador e faz miséria. Tu imagina a inteligência desses hackers que têm para entrar em programas enormes, tem que ter uma inteligência, né? E um estudo grande, tudo, e eles usam isso para fazer prejuízo para outras pessoas. Então, a gente fala, pois tanta inteligência estão usando para o mal, né? Então, ele vai falar isso aqui, que a gente presta atenção que quem está volitando não é só espírito de luz, não, tá? Que muitos pensam que veio o espírito volitando, que a gente vê até umas historinhas, né? No Livro dos Espíritos também vai comentar isso, na pergunta 89. Kardec pergunta, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? E a resposta é sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Aí ele fala, mas o pensamento não é a própria alma que se transporta? E a resposta é, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Na pergunta 90, o espírito que se transporta de um lugar ao outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Aí a resposta dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre. Mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da natureza mais ou menos depurada. Então, nós sabemos que os espíritos, quando estão pensando, tem, né, vários casos aí, inclusive tem aqueles espíritos elevadíssimos, eles estão no lugar e, ao mesmo tempo, estão radiando, né, para outros lugares, e aí vai de um lugar para o outro. Ou, às vezes, nem vai, né? Na verdade, aquela história dele... não é bicorporidade, não, esqueci o nome. Quem sabe, quem lembra aí, quando espalha o espírito vai irradiando luz, eu esqueci o nome que ele pode estar aqui, mas também está irradiando luz para outros lugares. Como a gente fala do Bezerra de Menezes, né? Espargindo? Qual? Espargindo? Não, tem um nome do Livro dos Espíritos que eu esqueci qual que é. Bom, mas depois eu lembrando, eu coloco até para você lá. Mas, de qualquer maneira, ele está falando aqui que a gente pode, esse pensamento vai levar, e aí, mas complementando a volitação, né? Que a volitação vai ser feita, em alguns momentos, eu me lembro desse livro do próprio Miranda, ele já comenta que ele volitava e olhava assim, o local, que ele passou por cima de alguns locais conhecidos, né? Então, assim, já em outro livro, não é nesse agora, não, que eu me lembro de ter comentado. E já vi outros espíritos comentando que estavam volitando e olhando a paisagem. Deve ser muito bom, né? Vamos comentar um pouquinho sobre isso aí agora, para a gente passar para o assunto? O que vocês acharam? Eu acho que a palavra é ubiquidade, não é não, Sub? Então, eu pensei na ubiquidade, mas a ubiquidade é aquela hora que você vai se dividir. Eu acho que pode ser ubiquidade, mas eu depois vou tirar a dúvida, porque a ubiquidade transporte não. Não é transporte, não é transporte. Não, a ubiquidade justamente também é isso, que eu lembro que tem até alguns que vão, estão no lugar, aí quem está dando aula, ele vai lá, faz o par. É dupla não sei o quê. É uma dupla não sei o quê. Pode ser dupla. Não, a dupla vista não é, não. Depois a gente vai achar. Eu vou achar isso aí. Eu vou botar lá no livro. Presença é só Deus, né? Também tem onipresença, né? Então, aí no caso aí já é acima de todos nós, né? Mas o próprio Jesus, nesse caso, você vê, Jesus onde você estiver, que por isso que tem, onde uma mais estiver, que Jesus está presente, porque a pessoa está naquela sintonia, naquela vibração e a energia, e vai captar, né? Nós estamos abrindo o canal e vai captar aquela energia que seria a presença de Jesus junto a nós. Então, seria como isso. Quanto mais elevado o espírito, mais ele irradia isso para vários locais. A gente tem esse exemplo muito do Dr. Bezerra, que todo mundo sabe. Que aí, às vezes, está no centro, está no outro. Mas como é que ele pode estar aqui e estar lá? Não, está. Isso é fácil para um espírito de alta envergadura, né? E, no caso, eles estão trabalhando nesses locais todos. E vai agindo pela própria força dele, né? De irradiar.
Mas não foi bem isso que quis dizer nesse texto, que esse texto estava falando só de volitação, mas aqui nessa hora que fala que o pensamento, o espírito pode estar para lá e para cá, onde quiser, né? De acordo com a sua vontade, é só para a gente lembrar que tudo está no pensamento, né? Eu acho isso que... Primeiro, eu queria falar sobre lá na primeira parte, quando você falou, quando o espírito explica que tudo é o pensamento, ele pensa, a pessoa, o indonésio recebia a informação, o outro filipino também, e em português. Olha que força de espiritualidade, né? Não, que força de a dimensão que a gente desconhece, porque é tão grande, né? Um pensa e consegue se comunicar com várias pessoas que entendem idiomas diferentes e consegue passar. É como se fosse uma tradução ao vivo, né? Quando você faz aquela tradução simultânea para todo mundo. Isso eu achei sensacional, a primeira coisa que queria falar. E a segunda essa que você está falando, volitação, eu acho que quando eu já tive momentos muito complicados na minha vida, e o principal foi quando meu irmão foi sequestrado, que eu comecei a orar por ele e eu queria ver o que estava acontecendo com ele. E eu vi exatamente o que estava acontecendo com ele, mas eu não conseguia chamar a atenção dele, entendeu? Eu estava lá, vi o que estavam fazendo com ele, mas eu não conseguia chamar a atenção dele. Mas isso quando você reza com tanto fervor, você pede a Deus muita proteção para aquela pessoa, então para qualquer coisa que você está orando, aí você pode chegar. Eu sei porque a minha irmã mais velha também, ela viaja muito com isso, entendeu? Ela viaja, assim, quando a filha esteve no Canadá, ela foi ver que ela estava com muita saudade. Quando o filho estava lá no Canadá também, passando, ela foi ver que estava com... Entendeu? Essas coisas você consegue fazer, como você falou, não precisa ser um espírito altíssimo. Mas eu acho que quando você pede com fervor e está pedindo uma causa justa, né? Eu acho que você consegue chegar lá naquele lugar e ver o que está acontecendo. Já aconteceu com isso comigo várias vezes. Uma vez que o meu sobrinho estava nos Estados Unidos e estouraram uma coisa dentro do aeroporto, não deixava ninguém sair, e eu consegui ver exatamente onde é que ele estava, né? E a mesma coisa quando meu irmão foi sequestrado. Então, essas coisas, eu acho que se você pensar com fé, se você pedir com fé, eu acho que você consegue chegar lá, entendeu? Eu não sei se é tão... não é tão fácil, eu acho que depende também do desespero que você se encontra. Eu acho então, se você... eu entendo, né, pelo que a gente estuda, que isso tem muito a ver com a sua capacidade, da tua mediunidade, né, que você tem uma mediunidade mais desenvolvida e você consegue fazer ter essas experiências com facilidade, porque não é qualquer um que tem, não adianta ser... eu não acho fácil não, Su. Eu acho então não é facilidade, porque os outros nem pensaram. Estou te falando de facilidade, porque você está relatando uma coisa que quase ninguém faz. Então, eu conheço pessoas que vão, tem gente que vai, é a emancipação da alma. E aí, antes de dormir, sai por aí. Inclusive, assim, tem curso para isso, né? Dizem que não é muito bom, gente, ficar fazendo isso, porque você, quando sai, a sua emancipação da alma, você saiu do corpo, e está indo por aí, pode encontrar com qualquer um, você tem que estar muito bem amparada e preparada para fazer essas coisas. Não estava nem dormindo, Sua, nem estava dormindo, estava acordada, pedindo para ir lá. A projeção. Você fez projeção, que é uma coisa que você também pode treinar para fazer. Então não foi volitação. Não, volitação não. A volitação ela é especificamente quando o espírito... Porque não é só de quem está desencarnado, não, porque você já tive relatos de outro livro, que quando eles comentam, aí pegamos a pessoa, estava dormindo, e pegamos, aí ficou o corpo dormindo, e levamos em volitação. Então, quando eles levam a gente, que dão a mão, ou sei lá o que eles podem fazer, a gente vai em volitação com eles para trabalhar e tudo, que no relato deles, nos livros, e a gente também vai volitar. Estamos ali deitados, dormindo, estamos volitando com os desencarnados. Isso é um processo. Mas esse que você está comentando, ou sendo a emancipação da alma, dormindo, ou fazendo a projeção, tem esses cursos de projeção, que você vai ter a projeciologia, tem até o nome do curso lá, inclusive eu tenho a apostila desses cursos. Me interessei em ver e tudo, só que não achei válido ficar treinando,
porque eu li muita coisa que a gente está fazendo uma forçação de barra e aí não tem necessidade. Você falou, vamos fazer nossas orações, vamos vibrar naquilo, e aí, se for permitido, você tem essa experiência, você vai ter, inclusive para te tranquilizar, porque aí no momento que você exatamente. E aí já é um amparo dos seus protetores te levando para você, olha, fica tranquilo, está acontecendo isso, entendeu? Isso aí é colocado de uma maneira sempre, né? Sempre planejado, de uma maneira que vai te facilitar, te melhorar, para que você fique mais tranquilo e consiga, às vezes, né, naquela noite, ainda trabalhar, né, estudar alguma coisa, que às vezes você está ali com tempo e aí ele fala, tá, você está preocupado? Vem cá, vou te mostrar, e agora vamos embora, vamos para o trabalho, porque realmente isso aí acontece, mas poucas pessoas têm essa experiência para contar. Eu acredito que eu vejo você também com várias, vamos dizer, faculdades mediúnicas, e isso é muito... assim, acho que é mais fácil para quem tem alguma facilidade, tem uma faculdade que seja pequena. Porque quem não está com isso, não está treinado, só como você, né, vai ser uma ajuda... Não, eu nunca fiz treinamento para isso, não. Não, eu digo, quem não está treinado. Eu acho que foi em 2 horas de, assim, muito desespero, entendeu? Eu falei que você treinou, falei que quem também não ligação treina, muito com a pessoa, não tem né? essa facilidade. Um era meu irmão e o outro era meu sobrinho e afilhado, então eu acho que a ligação também... Isso é um acréscimo de misericórdia para você, tá? Que você recebeu, aí eles chamam de acréscimo de misericórdia. Eu acho que foi isso. Para você merecendo ter isso para te ajudar, e com certeza você mereceu e eles fizeram isso para você, entendeu? Uhum. Deixa a gente... Eu estava onde, gente? Agora já me perdi. Nós estamos aqui. Passou. Não, vamos comentar. Dá tempinho que só faltam 2 páginas. Bom, então aí ele fala que o Dr. White mandou eles ir para a comunidade, e ele comenta que essa comunidade era mais um hospital do que um local de repouso. Então, ele fala mais um imenso hospital a céu aberto e com alguns pavilhões, onde botava os pacientes mais agitados, do que um local de repouso, né? Onde eles estavam lá acomodados. Ele comenta que as vibrações ambientais eram benéficas, proporcionando refazimento emocional. Aí, aquela história do repouso, tá vendo? Que a gente comentou da outra vez. Eles vão se refazer emocionalmente. Estavam lá naquela confusão, e ali fica, né, aquele momento de tensão. Então, esse espírito que nós estamos aprendendo vão ter o seu repouso, porque vão estar agora num local de vibração mais benéficas, né? Aí ele fala que esse desgaste natural onde eles estavam se fazia forte. Então, eles estavam se desgastando emocionalmente, agora estão indo para uma área que tem vibração mais elevada, benéfica, e aí eles, só disso aí, já faz o seu repouso. Mas aí o Miranda continua falando que eles se dirigiram ao núcleo de acolhimento, que foi reservado para eles, e aí o Dr. White, o benfeitor, recomendou 4 horas de revigoramento, prece e reflexão. Liberou-nos para o repouso necessário. Então, eles iam para fazer isso, revigorar, orar e entrar em reflexão. Aí ele vai contar que ele estava comovido antes, tudo que ele viu nessas messes de misericórdia, acréscimo de misericórdia, nós estávamos comentando, e ele estava se sentindo agraciado. Ele falou, quando eu estava na Terra, abraçando a doutrina dos Espíritos, eu tentava compreender como seria a vida fora da vestimenta carnal, mas sem conseguir que em plenitude, ou seja, mesmo eles lendo os livros, tudo, porque o Miranda leu vários livros, inclusive deve ter lido já alguns livros do André Luiz, né, pelo tempo dele ali, acho que ainda conseguiu ler algum livro, e ele fala que sem tudo isso que ele pensou, ele estava pensando que podia ser, e era pálido isso aí em relação à realidade, entendeu? Porque ele estava numa realidade que ele nunca imaginou. Aí ele fala, é muito difícil você estar mergulhado no mundo dos efeitos, ou seja, aqui nós encarnados, tentando entender as causas. É difícil a gente lembrar, né, que nós estamos aqui no mundo dos efeitos. E aí também não consegue ter noção do que é. Ele fala, a constatação é que se somente a vida em toda parte, movimento e ação. Tem vida em tudo, movimento, ação. Sendo a Terra uma pobre cópia daquele admirável mundo pulsante, permanente, de onde nós originávamos. Então, a Terra é uma cópia, a Terra e os outros planetas, do mundo espiritual, que é um mundo que vida permanente, pulsante, admirável, né? Aí ele falou, orei, então, em favor dos irmãos em processo de renovação. Aí ele parou para rezar para aqueles irmãos, né, que foram levados, que estavam revoltados, tudo. Aí tem uma observação de uma da live do outro grupo, que é da Tânia, que falou que, orando pelos nossos desafetos, nós quebramos a onda de sintonia ruim que possamos estabelecer com eles.
a parte de ajudá-los em seu progresso. Então, que a gente, qualquer desafeto, seja encarnado ou desencarnado, né? E ela coloca que tem 3 recursos para a felicidade: oração, paciência e trabalho. Precatem-se, portanto, aqueles que aspiram pela felicidade e por alcançar êxito nos empreendimentos que realizam, com os recursos da oração, da paciência e do trabalho elevado, a fim de manter o pensamento em faixa superior de reflexões, evitando, desse modo, ser alcançado pelos petardos mentais e hipnoses dos seus comparsas de ontem, hoje, investidos de propósitos doentios e vingativos. Então, esse trecho aqui vai colocar para a gente lembrar sempre, está na oração, né? O trabalho elevado, manter o pensamento numa faixa superior, para que assim você se faz uma blindagem e os petardos mentais de outros que estão querendo te atingir, né? A hipnose de o que acontece com esses espíritos que são vingativos, esses que estão no lugar das trevas, eles conseguem fazer hipnose com as pessoas, aqui com os encarnados, né? E a pessoa fica conduzida naquele negócio, naquela ideia fixa, e aí a hora que eles pegam, né, e fazem a obsessão, vai aumentando o grau da obsessão. Miranda vai dizer que naquele momento de repouso que ele estava, uma suave paz dominou, arrebatando pelo sono, facultando um sonho feliz em região de beleza quase inimaginável. Vamos lembrar que no despedimento do sono, o espírito também se desdobra, o espírito desencarnado, mas ele está sempre limitado pelo perispírito. Então, o corpo perispirítico tem várias camadas. Então, as mais densas ficam no repouso e as menos densas acompanham o espírito. Então, a gente desencarna e, mesmo assim, o perispírito tem as suas camadas. Aquela camada densa fica ali, no caso, foi o que ele está contando aqui agora. Também André Luiz, lá no nosso lar, ele vai contar que ele sonhou, encontrou com a mãe dele, é a mesma coisa. Fala, como é que o desencarnado vai sonhar e ficar ali? Fica ali a parte mais densa, no repousando do perispírito, e a menos densa acompanha o espírito indo para locais, e agora ele vai contar onde é que ele foi parar, o Miranda. Ali no sonho, tudo era sons e harmonias. O vento que perpassava pelo arvoredo, as flores que desabrochavam, emitindo musicalidade especial. Isso aí eu botei em negrito, porque eu acho que é uma das coisas mais lindas, deve ser a gente ficar, como muitos livros relatam, ficar olhando flores que emitem música. Deve ser a coisa mais impressionante. Você vê as flores exalando perfume e tocando música, né? Essa é uma coisa que a gente não tem como a gente imaginar, não. Fica bem difícil mesmo. Ele fala, aves de plumagem inigualável, céus infinitamente azuis, como se o céu fosse um grandioso recinto no qual se movimentavam milhares de seres luminosos em atividade ordenada e quase mágica. Emocionado. Ele estava contando o que ele estava vendo no sonho, né? Automaticamente acompanhei pequeno grupo que se dirigia a uma construção ultramoderna, de substância transparente, como a dos atuais edifícios das grandes cidades, porém mais delicada, e adentrando-nos no recinto que parecia um templo gótico, onde se celebrava uma solenidade religiosa. As pessoas encontravam-se reunidas com júbilo na face, quando passamos a escutar um ser angélico, portador de grande beleza, que abordou um tema sobre a solidariedade universal. Aí ele comenta, seria muito difícil traduzir tudo quanto era exposto, porque o objetivo era introjetar nos ouvintes os sentimentos de amor profundo, em vez das expressões... Deixa eu tirar o tempo. Em vez das expressões que se confundiam com a melodia ambiental. Aí ele diz que encontrava-me deslumbrado, quando suavemente retornei, despertando e mantendo as impressões comparáveis daqueles momentos de desdobramento e visita a alguma região feliz, a que ainda não tiveram acesso por falta de méritos compreensíveis. Ele é bem humilde, né? E ele estava no comecinho, então ainda ele fala que não, só em sonho mesmo que puderam levar ele, mesmo assim rapidinho, e aí termina o capítulo ele falando, amanhecia em nossa comunidade, e com o coração pulsante de felicidade, busquei os demais amigos para as novas tarefas. Então, terminou o repouso dele. Temos aí 9 minutinhos, comentar para fechar. O que vocês acharam do capítulo? Eu adorei. Muito legal, né? Tem umas coisas Esse finalzinho é muito lindo, né? A gente faz uma ideia do que seja, né? E veja como o espírito ainda é humilde, né? Imagina a gente, hein? Nem penso. Isso é 2004, né? Já passaram quase para fazer daqui a 2 anos, faz 20 anos que essas coisas aconteceram, né?
ele pegou uma experiência muito grande com tudo, mas você vê que até o último livro ele estava falando uma coisa, que a gente, né, tem que ver, ele todos modesto, humilde, ele já lá trabalhando bem mais, assim, com um grupo elevado, mas a gente sabe que, por exemplo, você vai colocar ali todo o teu conhecimento, porque o Miranda trabalhou com desobsessão muitos anos. Ele não é uma pessoa tipo André Luiz. André Luiz saiu daqui, não foi espírita nem nada, e foi embora e ainda trouxe uma riqueza para a gente de livros, né, por intermédio dele e tudo, do espírito que foi fazendo tudo. Então, assim, o Miranda já tinha uma experiência muito grande com o trabalho. Então, isso é muito bom para que a gente possa entender, porque ele sabe o que acontecia lá, sabe o que a gente pensava aqui, ele tem um esclarecimento maior. Não ficou lá preso no umbral vários anos, não passou por essa experiência, né? Pelo menos nessa encarnação, mas ele traz para a gente um quadro melhor, e ele vai entrando em detalhes. Por isso que também a linguagem dele é mais atual, né? Tu vê, 2004. O André Luiz, já muitos anos atrás, então, a linguagem dele, apesar das palavras, que muitas vezes eu vejo no sinônimo, porque não dá nem para a gente entender o que é, eu passo muito sinônimo aqui, essas palavras, mas o jeito dele falar, né, sobre a atualidade, sobre o pensamento nosso, você vê que 2004 é a mesma coisa que está acontecendo agora. Ele vai falar acontece. Eu acho que para o Miranda fica mais fácil, porque ele já era espírita, ele explica da forma espírita que a gente vai entender. Né? Quando o André, não, coitadinho, ele era cru, ele não tinha nem religião, né? Ele não acreditava nas coisas. Né? Aí depois ele cai lá, né? no umbral, e depois, quando ele começa a se recuperar, eu acho que ele ainda escreveu bastante isso. Eu acho que ele foi assim, né? Deu os primeiros passos para a gente, e principalmente para quem não é espírita, porque quando a forma que ele explica, tem um livro então que ele fala, quando ele fala dos cromossomos e não sei o quê, chega a ser cansativo na hora que você lê, porque ele fala com toda uma visão médica e não espiritual, entendeu? A gente acompanhou o crescimento dele, né? Ele vai de enfermeiro, e ele vai crescendo, ele vai aprendendo. Então, cada livro foi um acompanhamento que a gente vai se identificando, né? Agora, não resta dúvida que crescimento espiritual que ele teve lá, né? Porque ele cresceu muito espiritualmente, né? Ajudando, tentando. Você vê em quantas casas espíritas e quantos livros ele passou para a gente, fez com que a gente também aprendesse muita coisa, né? do nosso mundo espiritual, né? O André Luiz. Né? E agora a gente vê, com isso que a gente está fazendo, eu falo sempre aqui, reforço, a gente prestar atenção que nós estamos aqui estudando, nos esforçando, estamos em condições de ter um crescimento, porque nós estamos conscientes de tudo, estamos conscientes no momento que a gente faz uma coisa, a gente percebe que a gente tem que estar em outra sintonia, nós estamos conscientes do que a gente pode fazer, do amparo que a gente recebe o tempo todo. Então, não há razão para desespero, não há razão para falta de fé. Aqui nós não temos esse grupo aqui que estuda e tem esse acesso a esses livros que nos confirmam o que está acontecendo, o que acontece, né, muitos milênios. A gente não tem tem que ter esse medo. Então, aí isso reforça na gente a vontade de continuar e vontade de continuar no bem, fazendo o bem, porque é para isso que serve a encarnação. É para a gente se tornar um servidor e tomar consciência, né? Tomar consciência que nós seremos lá o que somos aqui. É só consciência, né? Nós seremos lá o que somos aqui, não se iluda. Se você aqui tem pensamentos ruins, sabe? Você vai para o lugar onde tem pensamentos ruins. Agora, se você tenta tirar esses pensamentos da sua cabeça e fazer, como você falou, evoluir no bem, nas oportunidades que nós estamos tendo, com certeza a gente vai para um lugar melhor, né, Su? Eliane. O que me chamou a atenção nesse capítulo, e no final ele realmente diz o sentimento dele, é a alegria dele fazer o bem, né? A felicidade dele de fazer o bem. Nossa, eu acho que contagia, gente. Não sei se vocês sentiram isso. Né? Então, é um capítulo super bonito, com a descrição, toda a descrição de coisas ruins e boas, é muito bacana. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei bem legal, é quando se fala que a gente vive o mundo dos efeitos. Ou seja, o que a gente já fez, o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer. O mundo, até o mundo dos efeitos. Eu nunca tinha visto essa expressão e me causou assim bastante bem. Me entendi bastante, mais ainda, né? O que a gente está fazendo aqui.
É isso. É mais uma informação para a gente guardar, né? Realmente, a gente estuda isso lá, causa e efeito. Então, nós estamos nos efeitos. Até no mundo dos efeitos. Uhum. É muito interessante. Eu já tinha visto algumas coisas, palestras, algumas coisas usarem esse termo, mas ele colocou aqui, foi perfeita a colocação dele. Ele fala que está deslumbrado. É o início, né? Porque os outros livros dele, tratando da obsessão, foi uma sequência de problemas sérios, coisa e tal. Então, nesse momento, já é o caminho do pessoal para a transição, que ele já estava numa equipe, você vê a emoção dele, ele está sabendo que ele está nessa equipe, ele ficava sempre emocionado com isso. E isso já era um reconhecimento dele, porque está podendo participar, né? Eu quero ser um servidor né? Junto, porque ele estava feliz por estar fazendo parte daquilo ali. Não só porque ele estava vendo as coisas, não, é porque ele estava sendo chamado para, como você falou, fazer o bem. E agora ele estava se sentindo bem, como a gente sabe o que acontece, né? A gente não fica bem quando a gente vai lá e ajuda uma pessoa, faz qualquer coisinha que você vê que está ajudando, te dá uma alegria, aquilo ali te volta. A gente fala até que é egoísmo, né? Que você faz para poder receber de volta. Mas não, às vezes você nem recebe de volta e já está bem. Mas quando a pessoa vê que é aquilo ali, que você vê que a pessoa usufruiu daquele todo bem, daquela sua oração, do bem que você fez, nossa, isso te faz um bem, ela não precisa nem saber o bem que ela o de volta que eu falei é esse mesmo, quando você se sente bem. A pessoa não tem que agradecer nada, não, nem esperar o de volta dele. É o volta que você faz e aquilo parece que vai dar um banho de dentro, né? Que aquilo faz uma revigorada, porque você recebe, mesmo assim, pode não ser nem a pessoa, você está com a ajuda. É banho de luz, está faltando menos de um minuto. Pessoa, exatamente. Falta um minutinho só e meio, vamos deixar a Carlinha fazer a oração final para não deixar sem agradecer, né? Essas bênçãos que a gente recebe toda terça. Então, vamos lá, gente. É isso aí. Senhor Jesus, ilumina-nos a visão para que venhamos a conhecer o caminho em que te possamos atender à vontade. Permite, ó Mestre, que os teus mensageiros nos assistam e nos inspirem, e sustenta-nos o espírito para que sejamos dignos de tua confiança. Obrigada, Jesus, por essa reunião e que nós possamos estar aqui na próxima terça-feira. Graças a Deus que assim seja. Graças a Deus, terminadas as atividades de hoje. Foi um prazer bem grande. Até a próxima. Até a próxima, gente. Beijos. Obrigada. Evangelho, se Deus quiser. Tchau.